Oi pessoal, boa noite. Para quem não me conhece, sou o Alan. Antes de qualquer reclamação prévia aí, o vídeo de hoje está sendo gravado com o detestável cenário de fundo sem fundo, porque eu tô sem meu amigo aqui em casa e quando eu tô naquele cenário lá sem ele eu fico um pouco chateado. Então, preferi dar uma mudada aí, tá de férias aí com a mãe, logo ele volta. O vídeo de hoje é um jogo que chegou aí até as minhas mãos no final do ano passado. Foi um jogo que foi anunciado, mas acho que muita gente nem foi atrás porque ele é o famoso jogo indie, né? É um jogo hipster. É um jogo que eu também confesso que eu não tinha dado muito, assim, tipo, olhei, ouvi falar e tal, falei, ok, acho que mais um jogo. Mas depois que eu joguei a primeira, a segunda, a terceira e a quarta partida, caraca, que jogo legal e diferente de tudo que eu joguei até hoje. O jogo de hoje é o Sator, também, né, conhecido como Sator Arepo Tenet Opera Rotas. É quase impossível falar isso aqui 3 vezes seguidas. E a versão brasileira, né, da Ludofy, ela vem com a expansão Maleus Maleficarium. Na verdade, o jogo também foi relançado dessa forma, então se você pesquisar sobre ele aí no Board Game Geek, você vai ver que ele tem as duas versões. Uma caixa com essa mesma arte, só que um pouco marrom, e essa aqui com a arte mais escura, que é muito mais bonita. Falando sobre a arte, uma coisa que eu achei muito legal que a Ludofy fez foi isso aqui, ter deixado com essa aparência, né, tirou aquele colorido e deixou ela integrada com a ideia da capa toda. Isso aqui já foi um detalhezinho bobo, pra mim fez toda a diferença. Caixa no padrão de sempre, altíssima qualidade. A gente vem com um manual aqui bem grandão, bem exemplificado, vem mostrando aí todos os componentes e coisa do tipo. Aí ele vem com as regras, é uma fonte legal de ler, não cansa. Ele tem bastante texto, mas o jogo é bem simples, tá? Não é nada muito complicado não. E depois, mais pro finalzinho aqui, ele vem com as regras do Maleus Maleficarium. E a última página ele vem explicando com as cartas especiais aqui, cada jogador dispõe delas. O que mais que vem na caixa? A gente vem com esse tabuleiro muito bacana, que é um tabuleiro de um abismo. E ele vem com uma sensação de profundidade muito legal. Não sei se vai dar pra ver. Aliás, hoje eu não estou filmando nem com o meu iPad, nem com o meu celular. Estou filmando com a câmera TechPix aí que eu achei jogada em casa. Mentira, tá? Não é uma TechPix não, estou fazendo piada. E uma câmerazinha velha, então vamos ver como é que fica a qualidade aí, depois eu dou a opinião de vocês. Esse tabuleiro ele vem com uma sensação de profundidade muito bacana. E a ideia do jogo, né, para quem quiser ver um gameplay dele, tem um gameplay que o Luquita do Meeple Maniacs, Luquita, aquele abraço, publicou um tempo atrás aí com eles jogando, acho que eles estão jogando a partir de 3 pessoas. Então qual a ideia, né? Cada jogador vai encarnar um monge, né, um sacerdote, e você tem que recuperar uns livros sagrados que ficam acima deste abismo. Só que estes livros eles ficam nessas plataformas aqui, ó. Então você vai ter diversas plataformas sobre o tabuleiro em diversos estilos. E na mecânica do jogo você vai movimentando essas plataformas, você pode rotacioná-las em vários tipos de eixo, até você ir fazendo o seu caminho para ir coletando. E a parte de trás aqui também vem com uma arte bem legal, para você ir coletando os seus livros. O que mais que vem no jogo, né? Além desse tabuleiro muito bacana? Vem com um monte de peças de tiles. Para quem teve contato com o patchwork da Ludofy, a qualidade é a mesma, tá? Então podem ficar tranquilos. Vem com essas cartinhas pequenininhas que eu nunca tinha visto na vida, além daquele jogo da Redbox, o Radiant Trade. Desafio qualquer um achar escrito para essas cartas. Vem com as cartas do jogo propriamente dita, né? Que são as cartas de móveis e de rotas. Vou falar um pouquinho sobre elas aqui no jogo, né? Vem com esse baralhão aqui. E vem com um outro baralhão gigantesco, que vem mais cartas do mesmo tipo para você movimentar as peças do jogo. E também com as cartas de... Cadê? De Liber Fidei. Então essas cartas aqui, ó, elas têm um verso, um na cor para cada jogador. E elas têm poderes especiais aqui na frente, ó. Vou falar um pouquinho sobre elas também. Também tem a versão delas, Maleus Maleficarium, que é para ser usado exclusivamente com a expansão. Vamos lá, sobre o jogo. O jogo ele é um jogo totalmente card-driven, né? Você controla o jogo por cartas. Tem mais aqui de componente também que eu guardei nessa caixinha simpática. Vem com os standzinhos aqui dos monges, para você prender eles, né, naquelas basezinhas. Os stands dos gárgulas,
né, que cada jogador dispõe de um monge e um gárgula durante o gameplay aí na versão normal do jogo. Vem com os livros, que é para você coletá-los. E aí também vem, além do um para cada personagem, não mais um para cada jogador, vem também com o do Fantasma, que é um personagem da expansão. Ele dá um efeito ali meio, não vou dizer caótico, porque é bem estratégico jogar usando a regra do Fantasma, tá? O jogo se torna um jogo muito mais denso. E vem com esses tokenzinhos de maldição, que também são da expansão. Então, qual é a ideia do jogo, né? Cada jogador vai receber lá uma quantidade de cartas, tá? São 7, se não me engano, 7 ou 8 no início. E essas cartas podem ser de diversos tipos, né? As cartas de móveis, que vai servir para você mover este tipo de ladrilho, tá? No jogo. As cartas de rotas, que servem para você rotacionar este tipo de peça, e assim por diante, né? Você vai ter diversos tipos. Então, as cartas de rotas, essencialmente, elas são os ladrilhos, né, as plataformas do jogo, e as cartas de móveis, independente do formato, elas movem este tipo de terreno, de solo. Vamos colocar dessa maneira. Vamos lá. Então, como é que você joga o jogo? Um exemplo aqui. Eu tenho essa peça aqui. Vamos supor aí, tá, galera? Que vão falar assim, a carta tá errada, não é essa, tá? Não, acho que eu achei uma aqui, ó, pronto. Vamos supor que eu peguei esta carta aqui, tá? Que é exatamente o desenho dela. Em todo turno, você vai ter 6 pontos de ação, tá? Esses pontos podem ser gastos de uma série de maneiras, mas essencialmente ele gasta para isso aqui, ó. Se você gastar 2 pontos de ação, como dá pra ver aqui na carta, você vai rotacionar a peça 90 graus. Okay? Você escolhe um eixo, né? Pode ser aqui, 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 aqui ou aqui, e você vai rotacionar 90 graus. Se você pagar o restante, você vai rotacionar 180 graus. Okay? Todas as cartas funcionam dessa maneira. As cartas de móveis, de acordo com a quantidade que você paga, deixa eu pegar uma aqui para mostrar, é exatamente a quantidade que você vai mexer. Né? Então, se você pagar um ponto, um movimento, 2 pontos, 2 movimentos, 3 pontos, 3 movimentos. Esses movimentos do móveis, eles são sempre movimentos ortogonais, tá? Então você vai mover sempre assim, você nunca pode mover diagonalmente. As cartas do tipo Liber Fidei, que são as cartas especiais do jogo, elas dão poderes únicos. E o legal é porque é o seguinte, todos os jogadores possuem exatamente o mesmo baralho. Então vamos pegar aqui, ó, vamos dar uma caixa básica. Então aqui, ó. Vou pegar uma aqui que eu lembro de cabeça, vai. Aqui, ó. Esta carta, por exemplo, ela vai te dar 4 movimentos. Tá? Então você vai pagar lá 2 pontos de ação e você faz 4 movimentos. Essa carta aqui, ela destrói do jogo, ela tira do jogo de 1 a 2 peças de passarelas. Tá? Esta outra carta aqui vai te permitir mover de 4 até 6 e assim por diante. A diferença, essas cartas são muito fortes e assim, boa parte da estratégia está nelas. A grande diferença delas é que é o seguinte, você quando as utiliza, você não as devolve para o baralho. Né? Toda carta que você usa do baralho comum, elas são descartadas, vai se fazer uma pilha de descarte, e aí depois você vai reembaralhar e todo mundo continua jogando com essas cartas. As cartas de Liber Fidei não, elas são jogadas e descartadas na sua frente, até para o jogador, o seu adversário ou adversários, contar a quantidade de cartas que você tem ou que você ainda pode vir a jogar. O que mais que eu posso falar sobre o jogo? Então, quando você vai jogando as cartas, de acordo com a quantidade de cartas que você jogar, é a quantidade de pontos de movimento que o seu monge vai ter. Vou dar um exemplo lá. Se eu joguei 3 cartas, então eu posso mover lá 1, 2, 3. Então a regrinha máxima no jogo é de que você nunca pode pular um monge ou um livro, né, um livro adversário, mas você pode circular eles sem problema algum. Aliás, o livro, só estou falando besteira, dá para parar em cima assim, do adversário, mas enfim, anyway. Uma outra coisa que você tem no jogo, que é uma das cartas de Liber Fidei, é a carta do Gárgula. A carta do Gárgula, quando você joga, você vai colocar a sua miniatura de Gárgula e ela trava este tile. Então ele não pode ser nem movido, nem rotacionado, e o Gárgula também não pode ser transposto. Muito legal, quando o cara está com a vitória nas mãos, você vai lá e tem, trava o jogo dele. A expansão Amaleus, ela coloca aí para o controle dos jogadores o fantasma. O fantasma ele pode ser movido por todos e a vantagem é que o fantasma ele pode se mover pelo abismo, né? Ele não precisa se mover necessariamente só pelas plataformas. Sobre o jogo. Cara, eu adoro jogos diferentes. Né? Assim, não jogos malucos que não fazem sentido, jogos diferentes. Esse jogo pra mim, ele foi tão único, porque ele tem uma mecânica de take that,
né? Você vai lá, pega a carta e você tem que se virar com o que você tem na mão. Essa é uma mecânica que não agrada a todos, né? Muita gente não gosta dessa mecânica, ou talvez ela já esteja um pouco gasta. Mas a maneira como ela é aplicada com esse lance de rotacionar as plataformas e o lance de você passar a perna nos seus adversários o tempo todo. Por exemplo, a primeira partida que eu joguei, eu tentei jogar de uma maneira muito agressiva, né? Só ficar lá passando a perna, passando a perna, passando a perna, ganhar o jogo. Eu passei a perna em todo mundo, mas perdi. Então eu comecei a sentir que esse jogo dá para você jogar ele de maneira muito defensiva, você guardar suas melhores cartas, não necessariamente para atrapalhar o jogo do seu adversário, mas sim para usar na hora certa, com um movimento que pode retardar o avanço dele ou acelerar muito o seu. Tem uma carta, por exemplo, que ela dá um 9 de movimento, você vai pá, 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 pá. Então, às vezes para você chegar em um local é muito rápido. Tem cartas também do baralho especial que permitem você dar pulos no abismo, né, de uma plataforma até outra. Enfim, cara, jogão. Não dava absolutamente nada pra esse jogo. Nada, nada. Eu tinha tido a oportunidade de jogar ele mais de uma vez, mas eu tipo, né? Sei lá, como me falaram assim, a ideia das plataformas lembra um pouco as escadas do Harry Potter. E eu nunca assisti Harry Potter, então pra mim tanto faz quanto fez, tipo, entrou por um ouvido e saiu por outro. Mas quando eu fui jogar o jogo de fato, meu, show de bola, sensacional. Sobre a produção nacional, né? Muitas pessoas tiveram contato com esse jogo ou foram ver na página do Board Game Geek que a versão original dele ela vem com miniaturas, né? Ela vem com as miniaturas de plástico. A Ludofy teve uma decisão estratégica de de tirar as miniaturas, até por conta de produção, demora, importação, enfim, e lançar stands ao invés de miniaturas, né? Muita gente torceu o bico e falou, mas as miniaturas, blá 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 blá. Cara, eu vi as miniaturas da versão original, elas são meio selene, assim, é um negócio meio feio. Tá? Não estou defendendo o Ludofy pela decisão que eles tomaram, mas eu não fiz questão das miniaturas, eu acho que as miniaturas não diferenciavam em nada no jogo. É igual, como eu falei do Blood Rage na época que eu gravei. Blood Rage é um jogo legal, mas ele é um jogo em que as miniaturas só servem para encarecer o produto. Ele poderia muito bem ser um jogo sem miniaturas. Então, nota 10 para a decisão editorial aqui de tirar as miniaturas e deixar o jogo com um preço muito mais agradável, mais convidativo. Uma coisa que surgiu durante a leitura do manual, até entrei em contato com o Parman lá da Ludofy, é porque ele tem um errinho que consta inclusive no manual original, tá? Aqui na primeira página ele fala para você que você tem 72 cartas em certos Movete, né? E aqui, logo no setup, ele coloca aqui, ó, distribuir as cartas. Embaralha 78 cartas em certos Movete. Eu falei, pô, traduzir errado. Fui atrás da informação. Baixei o manual gringo. O erro está lá. Então, na verdade, o pessoal só seguiu isso, passou. Na revisão, aí acho que acabou. Aliás, acho que foi o Luquita que traduziu isso aqui. Luquita, ó, você não viu, hein? Eu vi, você não viu. Então, aqui ele coloca 78 cartas, aqui ele coloca 72. A quantidade correta é o que está escrito aqui. Tá? Então, aqui na apresentação dos componentes, o pessoal deu uma viajada. O que mais que tem de alguma coisa que eu vi? Não, acho que é só isso. De um modo geral, está muito bem traduzido, muito bem redigido. E o manual é bem tranquilo, assim, para você pegar o jogo. Galera, então assim, se você tá afim de um jogo diferente mesmo, tá? Com uma mecânica genial a mecânica desse jogo, eu acho que ele vai ser uma ótima adição na sua coleção, tá? Com relação à produção, eu não tenho o que falar, porque eu acho que a Ludofy, ela estabeleceu um padrão para si própria, tá? Tipo, é assim que nós vamos lançar os nossos jogos, e estão mantendo isso. Agora para 2017 a gente sabe que os caras têm uma porrada de coisa anunciada, dá até medo, né? Porque tem lá Viticulture, Caverna, La Have, tem mais umas coisinhas pequenas lá que eu fiquei sabendo, mas que eu não posso falar, não estou autorizado a falar, né? Seria fofoca não autorizada, mas fiquem de olho aí que eu acho que os caras vão lançar uns jogos pequenos aí, jogos bons, fiquem de olho. E se eu não me engano tem mais um jogo grande ainda, tá? Mas eu não lembro exatamente qual é agora. Então galera, é isso, ó, o Sator é um jogo que merece a sua atenção. Tá? Se você não quiser adquirir ele de cara, né, pelo menos tente jogar, porque foi o que aconteceu comigo. Depois que eu joguei a primeira, cara, por mim eu jogo esse jogo aqui pelo menos 1 ou 2 vezes no mês, tranquilaço. Jogo uma média de 2 vezes por semana, tranquilaço, eu dedico 2 partidas para esse jogo. Todo mundo que eu apresentei, pessoal, todo mundo curtiu o jogo. Críticas, comentários, sugestões sempre bem-vindos. Não reclamem do fundo, porque o fundo não irá se repetir. É mais que essa luz de interrogatório na minha cara aqui, essa câmera que eu não sei se a qualidade está boa ou não. Mais uma vez, aquele abraço.